Está entrando no ar o Jornal dos Trabalhadores. O Jornal dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Jornal dos Trabalhadores está na rádio e nas redes. Siga nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram. Lute pelos seus direitos. Direitos sociais não são privilégios. Confira nesta edição. Olá, bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Chegamos aqui com mais um Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras nesta manhã de 29 de julho de 2020. E as notícias de hoje são: distribuição de dividendos no FGTS, 12,9 bilhões para a classe trabalhadora. O Brasil sai do mapa da fome, mas ainda é preciso superar a insegurança alimentar. Trabalho de aplicativo à exploração permanente, as péssimas condições dessa enorme parcela da classe trabalhadora. Cadê a crise? Dentro do trabalhador rural sobe e desemprego feminino no campo em queda. Bom dia, Bruno, como é que vai? Bom dia, Taz, bom dia, Juan. Bom dia para a equipe inteira que nos acompanha. Bem-vindo, Antônio Arruda, mais novo membro do canal. Taz, vamos lá. Bom dia, Ademir. O pessoal está com audiência boa hoje. Gente, vamos lá, tem muita coisa. Sônia Vieira, e temos um editorial. No editorial a gente conversa e explica um pouquinho mais. Então, no clássico, 1, 2, 3, editorial. Os gringos querem as riquezas do subsolo brasileiro. As terras raras são nossas e os minerais estratégicos também. Eu queria lembrar aqui uma situação. Esse país viveu uma epopeia, uma cruzada nacional no ano de 1953, quando finalmente foi criada a Petrobras. Se vivia um período onde, durante 10 anos mais ou menos, o Brasil tinha uma máxima: no Brasil não tem petróleo. Ah, como é que não tem petróleo? Não tem petróleo. Alguém escavou? Não. Alguém sabia? Não. Chegou ao ponto do escritor Monteiro Lobato fazer a obra O Poço do Visconde. Qual que era o debate, Taça? Tinha petróleo na Venezuela. Bom, antes de Venezuela e Brasil, já estava ali o combustível fóssil. Então, se tinha de um lado, podia ter do outro. E, por acaso, foi uma pesquisa secundária, se começou a fazer pesquisa de petróleo ultramarino na costa do Sergipe, era ditadura, tá? 1967. Ocorre que, como esse investimento foi mantido, bom dia, Fátima, o Brasil ficou um país especialista em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Por que eu estou falando isso? Porque começou a mesma lenga-lenga. Temos minerais e não são explorados. Temos terras raras e não são exploradas. O Brasil tem a segunda maior reserva conjunta, isso é importante, tá? Das chamadas terras raras mais minerais estratégicos. Aqueles que, para os próximos 25 anos, vão ser tão importantes ou mais que o petróleo. A gente pode afirmar, bom, mas o país explora 1% disso. Verdade. O país tem uma reserva de lítio gigante. É gigante, gigante. O que a gente pode querer para o Brasil? Hipótese A. Vamos só para a vizinhança aqui. Vamos para o pior cenário. Na Argentina, quem regula a exploração mineral são as províncias, equivale aos estados brasileiros. A média de lucro, ou seja, o quanto as províncias ganham cedendo os minerais sem nenhum tipo de beneficiamento, dá 4%. Ou seja, tira muito pouco para uma riqueza estratégica. Assim ocorre em províncias que poderiam ser ricas hoje, como Jujuy, na fronteira com a Bolívia, Catamarca e outras mais. O Chile, no governo Gabriel Boric, construiu uma estatal do lítio, assim como tem a estatal do cobre. E com essa empresa estatal, só ela regula a exploração privada. Então, ela é sócia na exploração privada.
mas o Chile não industrializa. Então, o Chile fatura 40% a 42% do lítio de lá extraído. Já melhorou. Agora vamos para a Bolívia. A Bolívia criou uma empresa de lítio, Explorações de Lítio Boliviano, ILB. Tá bem? A ILB estabelece uma sociedade, o termo em inglês é joint venture, é a mesma coisa, com duas empresas chinesas em consórcio. E a Bolívia estabeleceu o seguinte marco: a China pode explorar o lítio boliviano? Pode, desde que transfira a tecnologia e reinvista o lucro na própria Bolívia. A Bolívia está tirando de 90% a 93% de lucro por lítio explorado. E junto com esse reinvestimento, a Bolívia desenvolve baterias de alta performance e constrói centros, no plural, tá? De medicina nuclear. Ninguém me contou isso, eu ouvi. Nem me contou nem o lítio boliviano, e nem os lucros, e nem a parte de medicina nuclear boliviana. Tudo isso a gente viu. Mesmo que tivesse contado, você pesquisa em fonte boa e consegue chegar. Então, fica a pergunta para a população brasileira. Nós queremos vender um subsolo precioso a 4%, ou queremos investimentos conjuntos para virar 92% de ganho e incorporar indústrias novas? É isso que está em jogo. Quando o secretário de Comércio dos Estados Unidos fala, mas o Brasil tem coisa que nos interessa, terras raras, etc. Só esse secretário do Comércio, tá, equivale ao ministro de Comércio deles, com um tarifaço ele faturou $1 bilhão. Esse, na especulação financeira tarifaço. Então, vamos lá, gente. O Brasil está sendo chantageado pelo presidente dos Estados Unidos, que por acaso, podia não ser, tá? Mas por acaso, também é um criminoso sexual condenado, cujos sócios são um bando de bandido, de terno e gravata. O que a gente quer? O mineral raro, a terra rara, o mineral estratégico, virando indústria? Ou nós vendendo terra e minério, como a Vale faz até hoje, que tira minério de ferro, e nós vivemos de vender commodity primário? Esse jornal, esse coletivo, a gente tem certeza que o mundo do trabalho do Brasil quer a construção de novas indústrias. E não virar uma enorme mineração a céu aberto ou uma plantação ad infinito para soja e companhia. Vamos em frente. É isso aí, Bruno. E olha só, vamos para um momento didático aqui. Para você que não entende o que são terras raras, é o que se usa hoje em dia para fazer chip, bateria de lítio, que se usa para fazer uma série de metais preciosos para usar nos componentes eletrônicos, aonde 6 desse material no mundo e a gente tem aqui em excesso, tá? Tem um vídeo maravilhoso na internet do professor Átila Yamarino que explica sobre isso. Mas vamos de notícia, aonde a distribuição de dividendos no FGTS, 12 bilhões 9 milhões para a classe trabalhadora. A nossa fonte é a CUT Nacional em matéria de Roseli Rocha. São 234,3 milhões de contas individuais de trabalhadores e trabalhadoras entre ativas e inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, direto nesse ano aí ao depósito por parte de 12,9 bilhões de lucro do FGTS. Aí a proposta do Ministério do Trabalho foi acordada nesta quinta-feira, dia 24 de julho, pelo Conselho Curador do Fundo, do qual a CUT faz parte, né? O total corresponde aí a 95% do resultado obtido em 2024, que ficou aí um total de 13,6 bilhões de reais. O dinheiro será depositado diretamente na CTS do trabalhador pela Caixa Econômica Federal, num prazo aí de 3 a 4 dias, né? Disse o representante do banco durante a reunião. Mas o saque do valor só poderá ser feito de acordo com as regras, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Então, cada trabalhador seletista aí vai receber um depósito adicional de
2,0% do saldo da sua conta que tinha em 31 de dezembro do ano passado. Então, se você tinha R$ 1.000 no ano passado, você vai receber aí uma porcentagem disso. E somente os juros anuais aí de 3,93% de cada trabalhador recebeu um total de 6,0%, né? Com a rentabilidade aí que supera 1,17%. O índice de preços ao consumidor amplo, que é o IPCA, a inflação anual aí foi oficial do país, ficou em 4,83%. Bruno? Vamos lá, tá? Eu vou até o final aqui. Os valores são conquistados porque os depósitos do fundo são aplicados como empréstimos e voltam para a conta do trabalhador em forma de juros. É um fundo como qualquer outro. Então ele volta e volta acima da inflação. É por isso que todo ano o FGTS põe na conta individual de cada trabalhador o seu rendimento. Os trabalhadores vêm tendo, aspas, ganhos reais, ou seja, acima da inflação, nas suas contas do FGTS desde 2016, quando a distribuição de resultados passou a ser feita. Teve uma única exceção, em 2021, em razão do pico da inflação pós-pandemia, com a praga chamada Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, na inflação que o fundo não teve condições de acompanhar o curto prazo. De todo modo, nos últimos 9 anos, o ganho real acumulado nas contas chega a 8,59% acima do IPCA. Vamos lá, Thais, quem vai receber? Existem 234,3 milhões de contas individuais, tá? Mas ativa, 42 milhões de contas ativas. É praticamente um mundo do trabalho no Brasil com CLT. As demais, quase 190, mais 190 milhões, estão inativas. A diferença entre o número de contas e trabalhadores a receber é porque muitos ainda têm saldos em contas cujos valores não foram sacados. A cada novo emprego formal, uma nova conta é aberta. Quem terá direito a receber o lucro do FGTS? Quem tem saldo na conta até 31 de dezembro de 2024. Quem sacou o fundo após essa data também terá direito ao valor a partir do saldo que tinha até 31 de dezembro de 2024. Para fechar a matéria, quem sacou o FGTS? Olha, atenção, pessoal, antes de 31 de dezembro, em qualquer dia, qualquer mês do ano de 24, não terá direito a receber essa divisão de lucros. Isso é muito importante, tá? Nós, infelizmente, estamos com uma taxa de juros extorsivos, a 15% ao mês. Ainda assim, por isso está dando tão alto também o FGTS, mas ainda assim é importante lembrar. Durante anos de Temer e Bolsonaro, se liberou sacar uma parte do fundo ou antecipar 13º para injetar dinheiro na economia que estava parada. Parada por quê? Pela política austericida, anti-indústria, anti-salário de Temer e depois de Bolsonaro. Ou de Henrique Meirelles e de Paulo Guedes. Vamos botar o nome para o boi vai mugir, é isso. Tá? É muito importante entender que bom que vai entrar o lucro do FGTS. Mas, pessoal, não saca o FGTS sem extrema necessidade. O FGTS é a entrada do mercado imobiliário para o mundo do trabalho no Brasil. Tá bom, gente? Sem o FGTS não tem casa própria. Tá? Nós não temos a BNH, o Banco Imobiliário do Brasil, o Banco Hipotecário Brasileiro e a Caixa Econômica. Sem o FGTS fica muito difícil de conquistar a casa própria. Não sai sacando fundo sem necessidade. É a nossa humilde sugestão. Tá? Tem extrema necessidade. Tá legal? Tá? 30 segundinhos? Puxar o intervalo? Olha, eu quero a gente ir para o intervalo, eu só quero lembrar que essa mesma corja que roubou o FGTS via BTG Pactual também estão levando mais de um milhão de reais de dólares. Exatamente, mais de R$ 1 bilhão em lucro desse tarifaço que o Trump só anunciou.
fora quando ele realmente colocar. Então, olha, Isso aí. vamos ficar esperto. Vamos para o intervalo, então curta, compartilhe, tá? E não esqueça do Pix que vai estar aí na tela. Eu ganho 2 salários mínimos, mas tenho que pagar imposto de renda. É justo isso, Hugo Mota? Ó, o governo já deixou tudo pronto para isentar quem ganha até 5 mil, mas o Congresso tá travando. Bora cobrar, meu povo! E o que é essa história de isentar? Palavra difícil. Nesse caso, isentar do imposto é fazer com que quem ganhar até 5 mil reais não pague imposto de renda. Justiça social. A gente não pode aceitar um Congresso da mamata. Um Congresso inimigo do povo. E aí, Hugo Mota, quando é que a Câmara vai ajudar o trabalhador e aprovar o fim da escala 6-1? A gente quer saber quando o trabalhador brasileiro vai poder curtir os filhos no fim de semana, como os nobres deputados. Vocês aumentam o número de deputados de 513 para 531 e ainda querem falar de corte de gastos. Esse Congresso ignora completamente as necessidades do povo. Quando é que a Câmara vai acabar com essa tal de emenda Pix? A gente quer saber para onde vai o nosso dinheiro. É ou não é o Congresso da mamata? Congresso da mamata, sim. É isso aí, voltamos. E olha só, notícia boa, hein? Brasil saiu do... Mas ainda é preciso superar a insegurança alimentar. A nossa fonte é a Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Em um cenário global ainda marcado pelo uso da fome como arma de guerra, eventos climáticos extremos e a inflação de alimentos, o Brasil retoma sua posição de referência ao sair do mapa da fome da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é o FAO. Após 6 anos, né, a nova classificação consta aí a edição de 2025, um relatório do Estado de Segurança Alimentar da Nutrição no Mundo, que é o SOFI, lançado aí nessa segunda-feira, dia 28, em Addis Abeba, na Etiópia. Durante o segundo momento da revisão da Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares, que é o UNFSS, mais 4, a Rede Brasileira de Pesquisa de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, celebra a retirada oficial do Brasil do mapa da fome. Segundo a FAO, o Brasil voltou a registrar uma taxa de subalimentação superior a 2,5%, um patamar de corte utilizado para definir se o país figura ou não o mapa da fome. A última vez que o Brasil havia deixado essa classificação foi em 2014. A reincorporação aconteceu em 2019. Retrocessos das políticas de segurança alimentar e nutricional. Antes de passar para o Bruno, um breve comentário de que o Brasil não falta comida, o Brasil falta distribuição justa. Bruno? Então, Taz, a saída do Brasil da lista da FAO é atribuída à retomada de políticas estruturantes e emergenciais de enfrentamento da fome. Em especial, 2 recomposições de programas, o Bolsa Família e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Mas também tem a valorização do salário mínimo, o crescimento do emprego formal e a retomada do apoio, ainda que incipiente, à agricultura familiar. Aspas para Silvia Zimmermann, que coordena esta rede Pensan. Estamos colhendo os frutos de uma reconstrução desafiadora, mas necessária, que é da política de segurança alimentar e nutricional do país. Voltar a sair do mapa da fome é um marco, mas também um alerta. A manutenção dessa conquista exige compromisso político contínuo. E aí, Tassi, tem um dado a mais aqui. Quem mandou essa notícia para nós foi o companheiro Robledo Mendes, que é da coordenação estadual do MPA, Movimento Pequenos Agricultores do Estado do Rio de Janeiro, professor do Colégio de Aplicação da Rural de lá. E aí tem um comentário que vai além. Tem 2 níveis aí, tá? Um é o mapa da fome, que é o seguinte, as pessoas não comem. Então, qualquer país que tenha uma população que o número de pessoas que não comem, coisa horrível falar isso, né? Seja inferior a 2,5%, está fora do mapa da fome. Aí tem um segundo nível,
que é a chamada insegurança alimentar. A insegurança alimentar é quando o núcleo familiar não tem recursos, ou um indivíduo adulto não tem recursos para prover 3 refeições ao dia. E aí escolhe se pula uma refeição, se não a faz, se faz de forma incompleta. Tá? A insegurança alimentar no Brasil está na ordem ainda de 35 milhões de habitantes. Isso é muita coisa. É muita coisa. Mas é evidente que sair do mapa da fome já é uma vitória. O Brasil entra no mapa da fome quando, por exemplo, o PRONAF, que é o Programa de Apoio à Agricultura Familiar, ficou sem verba por anos. Alan e eu estava no ar durante a pandemia, no programa Integração dos Brasis, todo dia a gente estava no ar. E fizemos várias entrevistas com setores do MPA e do MST de pequenos agricultores, e nenhum tinha financiamento para nada durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro. Tá? O outro elemento importante é o seguinte: a alimentação escolar, e o número de matrículas está grande de novo, é o que garante o complemento da alimentação das famílias. Tá certo? Mas ainda assim temos gargalos. Por exemplo, para fechar, o fato de que, mais ou menos no país, é mais ou menos essa aproximação, tá? Para cada R$1 colocado em agricultura familiar, varia de 7 a 10 na agricultura de exportação. E aí a conta não fecha. A gente aborda muito esse tema aqui, mas de qualquer maneira é uma grande notícia. Atenção, não quero voltar para o mapa da fome. Beleza. A extrema-direita não pode voltar de jeito nenhum. É o único jeito. Senão vai voltar tudo. O que está complicado vai ficar quase impossível de novo. É isso. Não, é só colocar na realidade agora, né? O anunciado tarifaço para os Estados Unidos, as exportações caíram desastrosamente. E aí o agronegócio que vive de exportação, porque ele não produz para o Brasil, ele produz para vender para fora, ele está cogitando deixar laranja, deixar apodrecer na lavoura, mas não quer vender mais barato para o país aonde ele está produzindo. Entendeu? E então isso é muito importante para você que está nos ouvindo, viu, ouvinte? E isso é notícia de fontes seguras, está circulando em diversas fontes de diferentes espectros sobre essa situação. Então, a segurança alimentar é isso. A segurança alimentar é que a gente tem comida, mas não chega no prato do trabalhador. E aí, uma outra dada, antes da gente passar para a próxima notícia, é que hoje já se produz comida o suficiente para termos 9 refeições ao dia, todos os seres humanos do planeta, mas ela não é distribuída. E esse dado também é da ONU. Tá? Mas vamos lá, então, para falar de injustiça também, eu quero falar aqui sobre o trabalho de aplicativo exploração e as péssimas condições dessa enorme parcela da classe trabalhadora. E a nossa fonte é Sputnik Brasil. Motoristas de aplicativo no Brasil chegam a trabalhar até 60 horas semanais, mas ainda assim têm um lucro líquido inferior a R$ 4,1 mil por mês, R$ 4.100 por mês trabalhando semanais. Segundo o levantamento da Gigu, que é a plataforma que calcula aí a rentabilidade das corridas, a pesquisa que entrevistou aí 1.252 motoristas em todos os estados revela que 92% estão endividados, sendo que para 68% as dívidas afetam as básicas como moradia, alimentação e contas do dia a dia. Bruno? Tá, para complementar aqui. A média nacional de quem trabalha por aplicativo, especialmente motorista no país, dá 52 horas. Eu vou repetir, 52 horas. Mas em grandes cidades, tomando, por exemplo, São Paulo, capital e região metropolitana, o número chega a 60. Apesar de tamanho esforço, os ganhos, ou seja, porque já que o cara não tem salário, é ganho, permanecem baixos. Que a renda média do país é R$ 3.500 para 44 horas de trabalho com CLT. Então o camarada tem que virar 60 horas para tirar um pouquinho mais que a renda média do país? Compensa, gente. Apesar do esforço, os ganhos são baixos. Segundo a plataforma Gigu,
Alguns fatores, como falta de clareza nos repasses feitos pelos aplicativos, ou seja, a plataforma não faz nada e morde muito, a alta no preço dos combustíveis, que o Brasil tem um preço de combustível ainda regulado pelo mercado externo, não é tão ruim como era, mas continua ruim, e as mudanças em regras de cálculo das corridas, porque se o percentual de cada corrida aumentar o percentual para quem está dirigindo e não para quem está intermediando aquela corrida, o ganho vai ser um pouquinho melhor. Com certeza vai ser. E aí a gente faz aquela pergunta para não estourar o programa. Quando houve o enorme esforço em 2023 e 2024 de criar uma regra nacional para motorista de aplicativo, de 4 rodas, de tipo uberizado, a extrema-direita se meteu no meio, conseguiu colocar minhoca na cabeça da classe trabalhadora e a regra não saiu. Tá? Eu faço a pergunta. Se o ou a motorista de aplicativo bate, tem um acidente no trânsito, quem cobre o seguro do carro é quem cobre as horas paradas dessa companheira, desse companheiro que não está trabalhando? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Tá bem? Então, não é porque perdeu uma batalha que perdeu a guerra. É urgente sindicalizar todo mundo e criar uma regra de seguro social para essa categoria. É urgente. E mais, tá? 350 mil vagas de supermercado estão ociosas no Brasil. Porque paga pouco, trabalha muito e as condições são ruins. Se a Abras, que é a Associação Patronal do Supermercado, melhorar as condições de trabalho nesse setor, diminui o carro na rua. Automaticamente diminui o aplicativo na rua. Fica a dica aí. Vamos em frente? Vamos sim, olha só, hein, dois dados rápidos aqui. Para você que não consegue calcular quantas são 60 horas semanais, seria 12 horas trabalhando por dia. Mas isso é uma média. Vamos lembrar que tem gente aí que trabalha 16 a 18 horas por dia para poder colocar o mínimo no prato da família, tá? E por falar em crise financeira, vamos perguntar aqui, né, Bruno? Cadê a crise? Rendimento do trabalhador rural e desemprego feminino no campo está em queda. E a nossa fonte é a Agência Brasil. O Anuário Estatístico da Economia Familiar, da Agricultura Familiar contabiliza aí que o rendimento médio mensal dos trabalhadores da agropecuária cresceu aí 5,5% no primeiro trimestre e na comparação com o mesmo período do ano passado. Em termos absolutos, o salário de quem trabalha aí na agropecuária passou aí a um período de R$ 2.022 para R$ 2.133, né? Então, o estudo aí da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, e do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, abrange os empregados em atividades da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e apicultura. Então, ou seja, né, uma grande conquista aí para o setor do campo, mas pode ver, o setor do trabalhador e é o setor ligado à justiça social. Bruno? Dando sequência aqui, Taz, o rendimento médio resulta da grande variação do valor dos salários nas 5 regiões brasileiras. Aí é absurda a variação. Olha só. No norte, o incremento, ou seja, a elevação salarial, foi de 21%. Muito bom. No Nordeste, 7,5%. No Sudeste, com a mão de obra da lavoura, especialmente em Minas e em São Paulo, 1,7%. Vejam só que é 1,7%. E no Sul, 9,7%. Diferente das demais regiões, o Centro-Oeste, o celeiro do país, registrou perda de renda de 7,9%. Mas a média salarial é a maior do país. A despeito do mau resultado, o Centro-Oeste mantém o maior valor médio de salário pago no campo, R$ 3.492, que equivale à renda média nacional de quem tem CLT. Agora vamos lá, hora da vergonha, tá? Valores médios de quem trabalha na roça no Brasil. Nordeste, abaixo do salário mínimo, R$ 1.081. Se não complementar com o programa de governo, ninguém fica no campo, ninguém produz alimento no Nordeste. Na região Norte, R$ 1.997, pouco acima do salário mínimo.
No Sudeste, pouquinho bom, não está na renda média nacional, 3.147, e no Sul, o mesmo valor, 3.147. Deu para entender, pessoal? A gente precisa ter reforço, salário no campo. Tá, estamos estourados, amanhã a gente está de volta, tem mais notícia boa para amanhã, a inflação vai cair de novo e vamos em frente. Forte abraço, gente. É isso aí, seguimos por você de curtir, comentar, compartilhar e deixa aí o que você achou sobre essas notícias, tá? Manda para o seu amigo, para o seu vizinho e até para sua sogra. Até amanhã, gente. Um abraço.